Agora a gente vai, então, exatamente para lipohipertrofia, que são as complicações decorrentes das injeções de insulina, com a doutora Denise Reis Franco, endocrinologista. Bem-vinda novamente. Obrigada. A gente apresenta aí mais de uma vez. Prazer tê-la aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Olha, é um assunto importante, sério. Daqui a pouquinho nós vamos lá pro nosso boneco para fazer a demonstração. Mas até para que a gente entenda, esse é um problema, então, que só vai acontecer com as pessoas que precisam fazer a aplicação da insulina, que foram diagnosticadas com diabetes e que uma das formas de tratamento, principalmente se for o tipo 1, é com a aplicação da insulina, certo? Na verdade, quando você injeta uma substância no subcutâneo, você pode ter esse mesmo problema. Então, por exemplo, a gente tem insulina, que é o que a gente mais aplica na rotina, Sim. Mas tem hoje novos medicamentos para o tratamento do diabetes que também utilizam a mesma via subcutânea. Que é aquele remedinho que a gente não pode falar o nome. Já sei, que tem, inclusive falamos aqui que está sendo vendido sem receita, né? Muitas vezes. Ai, queria tanto poder falar o nome, gente, mas eu não posso. Depois vocês podem... técnica na internet, injetável. que é algo novo que tem muita gente usando para emagrecer, que é perigosíssimo, né? Aproveitando o momento. Não, na verdade, você tem essas medicações, elas podem ser utilizadas... Não, mas sem orientação médica? Não, sem orientação médica, não. Com certeza, não. Quando a gente está falando desse paciente que precisa fazer, vamos então utilizar aqui, seja a insulina ou esse medicamento, o que é o erro mais cometido, que então nos leva a sofrer aí esse problema nessa região? Vamos pensar alguém que tem que usar isso, por exemplo, um paciente que tem diabetes tipo 1, como a nossa colega já comentou. Então, toda vez que você estiver pensando num paciente diabético tipo 1, ele tem que usar pelo menos 3 a 4 vezes insulina durante o dia. Quer dizer, cada vez que ele for comer, ele tem que aplicar a insulina e ele tem que aplicar a insulina de uma outra insulina que a gente chama basal. Então, assim, são 2 insulinas, pelo menos, 2 tipos de insulina diferentes e tem que fazer isso várias vezes ao dia. Então, se ele utilizar sempre o mesmo local, naquela região, por exemplo, ele gosta de colocar no abdômen e ele colocar sempre no abdômen, no mesmo local, sem variar o local, você tem o risco de traumatizar aquela região, fazer uma reação inflamatória, ter um depósito maior de insulina e com isso fazer o que a gente fala de lipohipertrofia. Nossa, gente. Então não variar o local é um primeiro erro. É um dos aspectos. A injeção, a pontinha, posso abrir? Pode. Até para mostrar? Ela é bem fininha. Então muitas vezes as pessoas cometem esse erro porque até já se acostumaram e não sentem nenhum desconforto na região. Porque fica confortável. A hora que você aplicou ali naquela região e você aplica várias vezes, você diminui o processo de inflamação. Não é nem de inflamação, a inflamação está lá. Mas a dor, ela diminui naquela região porque ficou um tecido de fibrose. Isso, que dói menos. Aí, gente, então muita gente deve fazer isso. Não que doa, tá? Porque se a gente aplicar direitinho, fizer a técnica, olha só como ela é fininha. Vamos pro nosso boneco, então, Vamos falar lá. um pouquinho da técnica também. Aproveita e mandem perguntinhas. A gente precisa levar alguma dessas coisas para lá? Eu posso levar só para fazer a demonstração, a gente pode usar essa daqui mesmo. Então vamos lá, olha, vamos aproveitar aqui que a gente tem o nosso modelo. Daqui a pouquinho eu vou passar em vídeo para vocês uma ilustração bem legal para a gente entender o que acontece internamente. Mas quando a gente vai explicar para um paciente que ele tem que usar insulina todos os dias, a gente explica os locais onde a gente tem que aplicar. Em geral, a gente pede para o paciente dar os 3 dedinhos dele, colocar os 3 aqui na região do umbigo, você dá os 3 do paciente, e ele tem esse local para aplicar e esse local para aplicar, nunca na região de umbigo. Tá? E aí, o ideal é que ele tenha dentro, assim, imagine um mapa, e ele vai variar sempre a região. Por exemplo, se ele aplicou aqui nessa região, amanhã ou na outra aplicação ele aplica em outro lugar. Ou ele vai aplicar aqui, sempre fazer essa variação, nunca ficar na mesma região. Perfeito. Se a gente ficar aplicando sempre na mesma região e reutilizar a agulha, porque isso também faz diferença. A hora que você usou a agulha várias vezes, cada vez que você coloca, você vai tirando o fio daquela parte de tocar na pele e também ela vai tirando, ela é preparada para deslizar e tornar a aplicação sem dor. Entendi. Então, se reutilizando a coisa também aumenta a chance de a gente fazer e essa muitas alteração. pessoas usam mais de uma vez. Higienizam, enfim, fazem. Então, não pode nem higienizar, né? Isso é uma das coisas que as pessoas, a gente reutiliza.
Quem reutiliza gosta de passar um algodãozinho com álcool. Não pode, porque você aumenta a chance de infecção. Puxa, olha quantas então, coisas assim, isso aqui é um produto que é para ser descartável. Tá. Não isso é que fornecido hoje pelo Sistema Público de Saúde? O Sistema Público de Saúde fornece para quem utiliza insulina. Tá, é importante a gente dizer isso no ar também. Isso é importante a gente ter. Isso é um direito, né? Então é importante a gente saber. E como deve ser a aplicação, então, para que diminua, como você citou? Se fizer direitinho... Então, se eu utilizo as minhas áreas, abdômen é um dos locais que a gente coloca para aplicar. Eu posso colocar a aplicação aqui na parte lateral do braço, né, dos dois braços, sempre variando, nunca ficar sempre numa bolinha, não é para ficar bola. Na região da perna, a gente põe os mesmos 3 dedinhos aqui, pega o joelho e coloca os 3 dedos do paciente e essa área que ele tem dos 2 lados para aplicar. E na região posterior também, em região de glútea aqui acima, é uma área que ele pode aplicar. Então tem bastante área para a gente utilizar. Então é importante a gente variar. Toda vez que você varia, você diminui o risco de fazer essa alteração na pele, a lipohipertrofia. A alteração é exatamente isso que a gente vai mostrar agora. Olha lá, na tela então, aí vai dar para ver bem na nossa ilustração, olha lá. Então aí a gente fez a aplicação. Se quiser, doutora. Você viu como aquela agulha, a hora que ela vai, você viu o diâmetro da agulha? É um diâmetro pequenininho, mas ela tem na pontinha uma região que é para perfurar aquela região sem dor. Se você reutilizar aqui várias vezes a seringa, você tem mais agulha, você vai ter muito mais chance de ter aquela alteração da pele sendo promovida. E o que acontece com o paciente que acaba fazendo errado, enfim, e tendo o problema? Então, qual é o perigo? Esse é um grande problema, porque para o paciente, como ele ficou confortável naquela região e usou várias vezes, você pode ter naquela área uma região de fibrose e aquela fibrose dificultar a absorção de insulina. E fica uma absorção errática. Então, ora ele tem mais risco de ter hipoglicemia ou ora ter hiperglicemia, quer dizer, elevação do açúcar no sangue ou abaixar o açúcar no sangue com a mesma dose que ele aplicou. Entendi. Então, ele está acostumado àquela dose, ele espera um efeito e aquele efeito não acontece. Então, o problema não seria nem a fibrose em si, mas é a diminuição do efeito que a insulina vai ter. Fica um efeito ruim, fica um efeito que a gente não espera. Então, você está acostumado, você queria aquele efeito, você tomou aquela dose que você está acostumado para você, mas quando você utiliza aquela região onde tem mais fibrose, está alterada a absorção, ela fica errática. E o que o paciente pode fazer, quem está assistindo, a gente identificou que isso está acontecendo e que às vezes até encosta e pode sentir essa fibrose, né? Então, grande parte dos pacientes, às vezes, ele nem percebe que ele tem. Se ele não tocar e observar, olha, aqui vem uma região aqui dá para ver bem que está mais sobrelevado nessa região e nessa região. O nosso boneco Luiz, ele não está aplicando direitinho lá, o Luiz está lá aplicando em locais errados. Mas dá uma palpada aqui nessa região, olha, se você colocar a mão, se o paciente, ele está irregular, você viu que ele fica irregular? E é isso. Então, essa irregularidade, aqui na palpação, você sente que ela faz um montinho. Mas ele não está visível ainda. Não está, mas eu estou sentindo aqui. É o momento que, assim, se ele diminuir a aplicação naquela região e descansar, o processo pode não evoluir e cicatrizar melhor. Nessa região, quando está muito fibrose, você não consegue reverter o processo. E que fantástico você dizer isso, porque, bom, eu não tinha a menor ideia e pacientes que estão passando por esse problema, talvez considerem normal. Não, mas é da minha aplicação, né? Eu tenho que aplicar bastante, é normal. E não é normal. Não é normal e ele corre risco. Gente, pode inclusive atrapalhar o tratamento, o paciente chegar lá todo descontrolado, sendo que ele está fazendo tudo certo. Exatamente. Que coisa! Eu tinha um paciente que ele aplicava várias vezes ao longo do dia, porque ele tinha medo de ter hiperglicemia. E ele falava assim, às vezes eu tomo uma dose e ela não dá aquele resultado que eu gostaria que tivesse. E ele não entende, então ele ficava aplicando várias vezes, só que ele utilizava sempre a mesma região. E aí você descobriu? E aí a gente descobriu, a gente mudou o local, eu diminuí em mais de 20% da dose total de insulina dele, só porque a gente mudou o local de aplicação. Porque estava aumentando cada vez mais a dose, porque não estava fazendo... Não estava tendo efeito. Vamos colocar na tela, tem uma perguntinha que é parecida aí, exatamente com o que a gente está falando. Vamos ver.
Obrigada, Júlia. Um beijo. Qual seria a consequência caso eu aplique uma dosagem de insulina maior do que o recomendado? Então, enfim, nesse caso, o paciente ele ia aumentando, vocês viam que não... porque tem que dosar, né? Tem a maquininha que você dosa e vê na maquininha quanto que está a glicemia. Então, se a gente toma uma dose maior, o risco que a gente tem é ter uma queda do açúcar no sangue. Ter mais risco rebote. De ter hipoglicemia, de ter uma queda. Então, eu faço um cálculo, tá baseado naquela glicemia, e eu tenho que tomar aquela dose, eu tomo uma dose maior, eu tenho risco de queda de açúcar no sangue. E que tem muitos diabéticos que passam por isso. Em intervalos, muitas vezes, né? Sim, se ele tomou uma dose errada, ele tem um risco de ter hipo maior. A outra coisa, por exemplo, se eu tomei uma dose certa, comi aquilo, mas eu resolvi comer menos. Esse é um risco que a gente corre também de ter hipoglicemia. Tem que ser tudo controlado, como a doutora falou há pouco. Que a gente ensina para o paciente e o paciente aprende no dia a dia como fazer. Olha só, que é essa contagem de carboidratos, para viver, claro, com qualidade de vida. Isso. Né? Tem mais perguntinha, Gláucia? Daqui a pouquinho a gente coloca, então, a próxima. Agora, é um processo que, após descoberto, então notado, como a gente está mostrando aqui ao vivo, muitas pessoas vão se identificar, vão poder conversar com o médico, não há nada que se possa fazer. Ela muda o local que, claro, ela identificou que ela tem feito com frequência, naturalmente o organismo vai diminuir essa fibrose. Se ele tem uma região ainda está em recuperação e não está tanto tempo em uso, você consegue reverter o processo. O problema maior é assim, quanto mais você utilizar naquela região, a fibrose vai estar estabelecida e aí com isso você não consegue diminuir. Então vão ser as pessoas que estão lá com as duas bolinhas daquele tamanho e ali você não consegue fazer o tratamento nem adequado, ainda fica com o abdômen ruim. Machucado, né? Machucado. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Tainá. O caroço, então, que aparece dessa decorrência de aplicação pode virar um tumor? Ficou uma dúvida se isso pode virar tumor, enfim, se a gente pode associar de alguma forma. Não, isso não é tumor, isso é só um local onde você criou um processo inflamatório naquela região por uma técnica errada de aplicação da insulina, aqui nesse caso que nós estamos falando para paciente com diabetes, e que naquele local a coisa pior que acontece é você ter uma diminuição de absorção, uma alteração da absorção, basicamente. Que esse paciente não pode ter. Não pode. Porque isso para ele coloca a vida dele em risco. Aí, mais uma perguntinha do público. Na tela. Obrigada, Valéria. Como saber se eu já desenvolvi, então, a lipohipertrofia? Só fazendo essa palpação? Ou é possível com ultrassom, muitas vezes? Valéria, acho que uma coisa mais importante é você aprender a palpar. Então, assim, você que aplica insulina todos os dias, dá uma palpada naquele local, vê se dá uma pequena sobrelevado ou está fora daquilo que você está acostumado a conhecer você mesmo. Claro que o médico tem outras técnicas, a gente tem que lembrar o médico muitas vezes de checar se está com uma alteração no local da pele e você pode também ver outras técnicas, por exemplo, utilizar de métodos de laboratório para avaliar se tem naquela região um aumento do depósito de gordura e um tecido inflamatório. Vou fazer mais perguntas daqui a pouquinho, mas antes vamos mostrar, você trouxe aqui uma outra forma de aplicação que isso pode facilitar também. É bom, né, saber, às vezes as pessoas desconhecem que isso já é possível. Conta pra gente então, doutor, tem uma caneta. Quem aplica a insulina todos os dias, ela pode utilizar uma seringa, né, que está aqui, que está graduada, ela é uma seringa, é importante saber que essa é uma seringa específica para aplicação de insulina, porque ela é feita em unidades, mas se a gente olhar aqui, ela é bem... Vou colocar minha mão aqui atrás, ó. Você vê que é bem fininha a pontinha, o que torna confortável. A gente recomenda que utilize mesmo um tamanho menor de agulha. No passado a gente usava agulhas maiores, mas a gente sabe que essa é a melhor, que chega exatamente onde a gente quer, que é o subcutâneo. E a gente pode utilizar, por exemplo, caneta de aplicação de insulina e utilizar essas agulhas que são de 4 milímetros, são confortáveis também, elas são bem fininhas e pequenas, olha o tamanho. E aí a caneta é da pessoa, a caneta... Isso, é só dela, a seringa também, né? Então, não sei se dá aqui pra gente ver, se eu colocar aqui, acho que não, só se colocar perto, mas são duas bem fininhas. São pequenas, essa aqui daqui é a agulha mais... da caneta que a gente usa descartável, ela é menorzinha do que da... E na caneta a gente só troca... A gente troca a agulha e vai trocar o que tem dentro, as insulinas, quando elas terminarem o útil, você descoqueia. Você troca tudo isso, entendi.
Tá aí. Olha que interessante, gente. Eu acho E isso que assim... torna a sua vida mais fácil para quem aplica insulina. Eu acho que assim, o fato de você evoluir, de ter tanto na seringa quanto as agulhas um tamanho menor, mais fininho, torna a técnica de aplicação pode levar melhor. Também, às vezes para viagem, enfim, para um conforto, para ter uma qualidade de vida para já todos que ele os dias, usa isso pro todos trabalho, os dias, tem que ser confortável. É isso mesmo. Doutora, eu vou te agradecer. Deixa eu também parabenizar minha produtora Juju. Que pauta espetacular, Ju. Parabéns. Quantas pessoas a gente está ajudando hoje ao vivo com esse assunto. Quem quiser saber mais, tem um site www.diabetes.org.br. Diabetes.org.br. E hoje a gente conversou com a endocrinologista, a doutora Denise Reis Franco. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? E até...